Estamos em contato via telefone com o Almir Ribeiro de Oliveira, presidente do Clube Amigos da Terra, que vem tecer as informações sobre a matéria sobre a PL do veneno, que agrava risco de exposição a substâncias cancerígenas, com a Sabrina Stiller, que há poucos você conferiu aí a matéria que ela fez com a pesquisadora Aline Gurgel, que trouxe vários aspectos na sua visão. E agora temos aí o contato com Almir, que pode nos trazer mais informações sobre a sua análise, sobre essa matéria que ele acabou de ouvir aqui pela sua Rádio Tupã, no programa Variedades Tupã. Bom dia, Almir, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Almir, você acabou de conferir aí através da Rádio Tupã sobre essa matéria que trata sobre a pele do veneno, que, segundo a pesquisadora, está agravando o risco de exposição a substâncias cancerígenas. E a Sabrina trouxe as informações, fez a entrevista com a pesquisadora, a senhora Aline Gurgel. A sua visão dessa matéria que está sendo analisada, esse projeto de lei que está sendo debatido aí no momento, Almir, a sua visão nesse aspecto aí, dessa substância aí, a sua opinião em relação a esse produto. Marcos, nós já esses dias até discutimos aí com o Miguel esse assunto, porque faz muito tempo já que a gente vem pedindo para os nossos deputados que aprovasse uma lei moderna para o uso dos defensivos agrícolas no Brasil, principalmente porque a lei é muito antiga e ela é impeditiva. Por exemplo, os outros países hoje que usam produtos bem mais modernos do que nós, eles têm um prazo de estudo e liberação das novas moléculas, dos pesticidas, eles no máximo 4 meses, 6 meses estão liberando. E o Brasil chega a levar de 8 a 10 anos. E isso é feito de propósito, que é para não liberar as moléculas modernas mais eficientes. Então, quando a gente ouve essa menina aí falando em nome da Fiocruz, me faz lembrar, Marcos, quando a gente discutiu a questão dos transgênicos, que ela falou aí também, a gente chegou lá em Brasília, lá estava a Fiocruz e outras entidades que não conhecem lavoura, não conhecem produção, e estão lá para fazer um lobby, a servir em nome dos ambientalistas, que a maioria desses pesquisadores, dessas instituições de pesquisa que não conhecem lavoura, elas fazem parte de ONGs. Então isso aí, esse embate, ele não precisava ainda estar durando. Por exemplo, eles afirmam todos os dias aí que o Brasil está, a partir dos transgênicos, ela afirmou isso, que usa muito mais veneno. É que essa menina e esse grupo lá não sabe fazer conta. Porque quando nós começamos a defender os transgênicos, Marcos, o Brasil plantava 12 milhões e 800 mil hectares de soja. E com o advento da biotecnologia, a revolução que foi a biotecnologia no Brasil, hoje o Brasil está plantando 35 milhões de hectares de soja. Além de plantar essa quantia de soja, o Brasil também planta mais de uma cultura por ano. Por exemplo, tu pode plantar milho safrinha, ou soja safrinha, ou pode plantar cultura de inverno. Então isso é uma conta que não cabe na cabeça dos ambientalistas. Então se tu plantava 13 milhões de hectares e hoje planta mais de 30, é lógico que no volume total dos defensivos que são usados, é lógico isso que é maior. Mas eles não sabem fazer essa conta e fazem essa acusação irresponsável, e até, eu digo irresponsável porque começo a dizer essas coisas para a sociedade, e aí semeando medo, pânico na sociedade. Isso não é verdade que ela está falando, até porque, Marcos, nós produtores, a gente está lutando para que venham substâncias mais modernas e menos tóxicas para o meio ambiente, porque esses defensivos agrícolas, Marcos, eles têm um custo, e hoje todo mundo quer diminuir o custo de produção. Imagina se tu, Marcos, inventa de fazer uma lavoura, se tu tiver que usar muitos venenos, o teu custo vai aumentar, na hora de tu colher, para pagar todo esse custo, você tem que sobrar menos. Tu quer que sobre mais, isso é uma coisa lógica, mas essa gente não entende isso. Então nós, que fomos lá, que ouvimos deles, essa gente aí disse para nós lá em Brasília que eram contra a biotecnologia porque a soja era a semente da morte. Ora, pergunto para quem quiser hoje, aonde foi no mundo até hoje que alguém morreu que consumiu produto transgênico?
Nenhum, Marcos, nenhum. Muito bem. Quantas pessoas morrem hoje por causa do consumo do álcool? Quando ela falou em doenças aí no fígado, por exemplo, eu sei que tem gente que morre aí com problema no fígado, não por causa de veneno, mas até por causa de uma cachaça, de um uísque. E é isso, essas pessoas não comentam nada. Outra coisa, quando se fala aí nas alternativas, então vamos supor que eles tivessem uma alternativa de não usar veneno. Eles não têm alternativa. Não tem. Isso tudo é conversa, mas eles têm microfone para falar essas coisas, propositadamente, e os deputados que estão lá para aprovar esse plano, eles estão, assim, enfrentando uma pressão muito grande, porque nós, produtores, a gente só diz para os deputados, olha, aprovem essa lei o quanto antes, isso vai diminuir esse prazo para ser liberado as moléculas que são menos tóxicas e mais eficientes. O quanto antes a gente quer usar isso. A gente quer que o pessoal aprove. A gente não vai lá em Brasília ficar lá pressionando. Esse pessoal não vai em Brasília, pressionando os deputados e depois dando palpite sem fundamento aí. Mas o que eu quero tranquilizar as pessoas é dizer que nós, classe agronômica e produtores, a gente tem todo o cuidado de usar menos veneno e os menos tóxicos. Isso aí é lógico, né? Sim. E também a gente vê que essas pessoas, eu já falei isso, Marcos, que nós temos hoje esse problema da água. A água contaminada é um desastre mundial, a questão brasileira, porque não tem saneamento básico. E isso essas pessoas não discutem, não comentam. E por que não comentam? Porque eles moram na cidade, estão lá poluindo as águas, então eles não têm esse tamanho para entender, fazer um meia-culpa, para ver o que nós estamos fazendo nas nossas atividades, que possamos fazer alguma coisa para diminuir esse tipo de contaminação. Mas eu quero tranquilizar os nossos ouvintes, dizer que, por exemplo, quando ela fala que talvez a farinha do trigo, aí tenha veneno, a gente nunca disse que não tem. Só que o trigo, por exemplo, quando tu colhe o trigo, a partir do florescimento, espigamento do trigo, já praticamente para-se o uso dos agroquímicos. Então tem um período grande, que é o período de carência entre a aplicação do produto e a colheita, que normalmente isso tudo é observado. E o Brasil tem uma outra característica que essa gente não sabe também, Marcos, é que o Brasil, por exemplo, hoje, daqui a pouco tu vai dar a previsão do tempo aí, sim, provavelmente hoje vai ser bom, né? E de repente amanhã já chove de novo, então hoje, para chover amanhã vai esquentar, e aí já semana que vem, de repente já vai ter uma previsão talvez até de geada, né? Então isso dá uma ideia da variabilidade que o nosso clima tem. E o Brasil é um país dos povos que tem essa variabilidade. Então nós temos altas temperaturas, chuva, baixas temperaturas, e isso aí é um componente muito interessante para a degradação de produtos que a gente usa nas lavouras. Por isso que muitos produtores às vezes aplicam o produto e ficam preocupados para que não venha uma chuva. Porque se vir uma chuva, lava esse produto, vai para o solo, essa matéria orgânica, essa palha que nós temos hoje com o nosso plantio direto, tem uma flora microbiana extraordinária que decompõe tudo que cai no solo. Então a velocidade de decomposição das moléculas dos defensivos agrícolas, quando caem no solo ou ficam na palha, com essa variação climática que nós temos, é uma revolução é uma vantagem brasileira que os outros países não têm. Aqui se degrada muito rapidamente, se perde o efeito dos venenos. Então isso nos dá uma tranquilidade, como técnicos estudamos isso, tranquilidade muito grande para dizer para as pessoas que fiquem tranquilas, o que vai ser aprovado lá em Brasília vai ser a favor do Brasil, a favor do produtor, a favor do meio ambiente. Não percam sono e já está virando moda, Marcos. Tá certo. Gente ouvir pessoas falar mais bobagens do que caturrita de hospício, Marcos. Muito então bem. Essa não vai ser a primeira que está falando e que vai continuar falando mal dos produtores, que isso no Brasil é moda, fala mal do produtor rural. Para nós resumir esse nosso contato com você, Almir, então você não concorda com essa pesquisa? Não concordo e gostaria de ter uma oportunidade de ir lá e pedir para essas instituições que estão aí gastando dinheiro público para mentir para a população, que parem. Quando fala-se em investimentos públicos, em pesquisa, mas o setor público hoje não tem dinheiro, Marcos, para pagar o salário do funcionalismo. Então nós sabemos, e nós é que pagamos essa conta toda. Então a gente quer que as empresas venham pesquisar no Brasil e que nos ouçam, façam uma coisa, até porque os donos das empresas, assim como nós,
também somos consumidores. Então nós não somos idiotas de querer aprovar produtos que vêm causar mal para nós. Isso não existe. Então essas pessoas que ainda vivem na época da pedra lascada, que não tem condição nem de dialogar e nem de respeitar o produtor que está produzindo o alimento, que é bom para todos, nós temos muita tranquilidade com relação a isso. Então é isso, nós estamos aí à disposição, já fomos lá em Brasília, já derrotamos eles a favor do Brasil, quando eles mentiram para o povo brasileiro, com relação à biotecnologia, eles mentiram, está aí as provas. Então a gente não merece credibilidade nenhuma e deveriam nos respeitar mais. Mas a democracia está aí, temos que respeitar também a posição deles, que infelizmente é um desastre, mas tranquilamente nós sabemos o que estamos fazendo, somos brasileiros, somos consumidores, somos cidadãos, estamos aí para defender o que é melhor para a nossa sociedade. Tá bom. Almir, tem um ouvinte que está atento à programação aí nos ouvindo, o senhor Neri, do bairro Gaúcho, ele faz uma pergunta para você aí. Diz que algumas árvores não nascem por causa do veneno que está no ar. Será que somos mais fortes que as árvores? Então, a questão da árvore nascer ou não tem que ver que tipo de árvore, que tipo de semente ela tem. E, se for o caso de plantar semente, se é uma árvore que precisa que se quebre uma dormência da semente ou não, porque muitas árvores elas demoram às vezes anos para nascer. Uhum. As árvores que nós plantamos aqui no Rio Grande do Sul, a maioria delas não tem, elas têm assim um período que precisa ser observado para plantar semente, ou então não se planta semente, se faz através do ramo. Agora tem alguns produtos agrícolas são sensíveis, eles atingem algumas culturas frutíferas sim, que aí a gente inclusive recomenda as pessoas para que tenham muito cuidado para não utilizar. As hortaliças, por exemplo, são muito sensíveis a venenos, tudo tem que ter seus cuidados, né? E assim, o ambiente climático com o uso de defensivos agrícolas, se uma geada, ela causa também morte em plantas, né, em função da baixa temperatura, isso não se descarta, se aceita perfeitamente que algumas combinações climáticas com defensivos poderão causar efeitos em algumas plantas, porque cada planta é uma planta, e lugar de lavoura é planta de lavoura, são uns produtos que a gente usa, e lugar de hortaliça é outro lugar, e de frutíferas é outro lugar, e de plantas, árvores são outros lugares, e que a gente tem que ter o cuidado de não aplicar certos produtos que possam ter algum efeito, que a gente chama de deriva, sobre, ou no caso o vento levar, sobre alguma planta que não é o interesse do uso daquele agroquímico. Mas a natureza é assim mesmo e a gente tem que administrar essa situação. Pelo que eu entendi, o seu Neri quis dizer também que as árvores que já estão criadas, né, que já estão que estão morrendo e que ele acha que através desses venenos que colocam, tipo na beira das cidades, no interior, pelo que eu entendi, é isso, as árvores árvores criadas, Almir. Existe um produto chamado E2,4-D que tem uma formulação em que ela é muito volátil. Então, se o vento levar esse vapor desse veneno para essas árvores, pode causar algum problema sim. E é por isso que a gente está querendo aprovar uma lei onde se permita o uso de novas moléculas que não causem esse problema, assim como a molécula do próprio 2,4-D, que hoje já tem em outros países, ela com menos efeito dessa vaporização, da volatilização. E essa formulação a gente quer trazer para cá e que não quer deixar. Então é por isso que a gente está dizendo da importância do debate e que nos ouçam, porque nós não queremos que esses venenos venham para matar nada, a não ser aquela finalidade. Quer dizer, ninguém quer matar árvore, ninguém quer matar hortaliça, ninguém quer matar nada, a não ser aquele objetivo, né, que é o uso do veneno daquela coisa. Mas isso, para tudo é ciência, sempre foi assim, mas a verdade é que nós estamos cada vez diminuindo mais o efeito desses produtos sobre aquelas plantas que não são objeto do uso que a gente propõe. Pois é, mas se prejudica a árvore, com certeza está prejudicando nós também, né? Não é verdade? Olha, isso aí já é uma coisa mais relativa, porque o modo de ação sobre nós e o modo de ação sobre a árvore é diferente, porque a árvore é uma planta, tem um sistema de absorção diferente do que nós.
Nós também temos que entender que a gente está aí a respirar um ar, que está cheio de tudo que é porcariagem, inclusive pode ter vapor de produtos agrícolas, sim. Veja aí a nossa preocupação com gripes, e veja a nossa preocupação com gripe quando há uma mudança de temperaturas, uma mudança climática. Então nós estamos, na verdade, nós e plantas e todos, ao sabor de uma natureza que tem todos os seus efeitos. Agora, se nós for se preocupar com cada coisa que tem na natureza e por isso não vamos conviver, então realmente aí tem que terminar o mundo. Não tem como nós estar num mundo sem conviver com essa realidade. E aí tem pessoas que são mais sensíveis e outras são menos sensíveis, assim como plantas são sensíveis ou menos sensíveis. Tá certo. Essa é a realidade, essa é a natureza, que nós temos que conviver com ela, com uma preocupação sempre de que a ciência pesquise cada vez mais e descubra produtos que sejam mais eficientes para aquilo que a gente quer, sem causar problema para aquilo que a gente não quer, que é o caso das árvores, é o caso de hortaliças e é o caso também de nós, seres humanos. Tá bom. Almir, obrigado pela atenção aí com a gente. Uma boa sexta-feira, um feliz final de semana para você. Um abraço para vocês, para todos os ouvintes. Nós agradecemos. Falamos então com Almir Rebelo, que trouxe as informações, onde ele ouviu a matéria sobre a pele do veneno, que agrava risco de exposição a substâncias cancerígenas, com a Sabrina Stillen, que manteve contato com a pesquisadora Aline Gurgel, e o Almir, ouvindo essas considerações, essa pesquisa, veio aí tecer a sua visão, né, que ele acha que não é tudo isso que a pesquisadora falou, né, e abrimos espaço para ele aqui no programa Variedades Tupã. São 9h39, 13 graus de temperatura, o programa Variedades Tupã, levando essas informações para você que sintoniza na cidade e região. No oferecimento de farmácias associadas, farmácia econômica, tem variedade de medicamentos, completa linha perfumaria e o melhor atendimento. Loja Delta Sul, julho é o mês de aniversário Delta Sul, toda loja sem nada de entrada com pagamento para setembro. Vai lá e confira na loja Delta Sul aqui no centro da cidade. Intervalo, já retornamos.